Começando! Sejam bem-vindas, bem-vindos! Hoje a gente vai ter uma conversa aqui bem especial sobre medo. Que medo é esse que te paralisa? Da onde ele vem? O que fazer com ele? Como conversar com ele? Como mexer com ele? E por que ele vem, né, quicando você, né, te trancando por dentro assim? Você já parou para pensar, para conversar com isso? E depois nós vamos fazer uma meditação bem profunda para você encontrar aí um caminho de se liberar disso. Sejam muito bem-vindos. Já dá uma esticada assim nas costas. Ai, ai. Metade do dia já passou. Metade desse 16 de abril já foi concluída, né? Só a metade você já venceu, só a metade você já conquistou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A inspiração dessa live de hoje, ela não é mental. Ela foi tocada dentro de mim, né? Dentro do desenho humano, eu trago a necessidade. Quem é minha aluna sabe que eu trabalho muito com desenho humano. Eu trago a necessidade, e a necessidade ela é ativada pelo medo. Então a gente vai fazendo essas correntes, né? E o horário que eu gosto mais de fazer live é meio-dia. Sabe por quê, gente? Porque é a chance que você tem de metade do seu dia ainda pegar energia. Então eu fui fazer uma meditação agora cedo e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou compartilhar essa chave virada com as minhas seguidoras, com os meus seguidores, com os meus alunos. O planeta, gente, tá passando por momentos muito desafiadores. A gente tem guerra em várias partes do planeta. A gente sente a nossa frequência alterada, isso é normal, certo? Isso nos afeta verdadeiramente. E você tem que se alinhar, você tem que mexer na sua frequência, controlar o que é seu e ainda trabalhar com o que está vindo de fora. Esse é o desafio atual. Nós somos seres pensantes, sensantes, que é de que sente, e ainda frequenciais. Diante de tudo isso, como que você vai trabalhar o seu medo? Vamos supor, eu tenho um medo danado. Pensa aí no que você tem maior medo. O medo, gente, ele não é às vezes explícito, às vezes ele tá implícito dentro de nós, tá? Então, ele vem de forma bem sutil, sorrateira, ou ele vem de forma gritando dentro de você. Qual é o medo que tá te abarcando? É o medo de ficar sem dinheiro, é o medo de ficar sozinha, é o medo de não ser amada, é o medo de ficar sendo, por exemplo, rejeitada, é o medo de não dar conta. Esse é o medo principal, medo de não dar conta, medo de ser traída, medo de ser enganada, tem medo de perder tempo com a coisa errada, medo de não estar no caminho certo, medo de não ser, olha aqui que eu vou falar, de não ser boa o suficiente. Quem tem esse medo aí? Medo, inclusive, de falhar, né? Esse é o medo de não dar conta. Então, a gente vai pegar o medo real, que é o medo que libera cortisol por conta da sobrevivência. Essa é a função do medo. O medo, ele nos traz um recado. Toda sensação no nosso corpo, ele traz um recado. Então, nós vamos conversar com ele hoje, certo? Então, vamos supor que você vai entrar numa piscina e você tem medo de se afogar. E daí você começa a tremer. Aquele tremor no seu corpo, na verdade, é um alerta do seu cortisol sendo liberado
para você evitar fazer aquilo que o seu corpo não dá conta, que o seu corpo não tem recursos para enfrentar. E quando o medo está só na sua cabeça, como que você vai resolver isso? Vamos tentar ver qual medo que você tem aí? O medo que está só na sua cabeça, medo de ficar sem dinheiro, medo da escassez. A primeira coisa que você vai perguntar é: esse medo é real? Ele é verdadeiro? Ele existe mesmo? E sempre depois do medo tem o tremor e vem a sensação de frustração ou a sensação de amargura. Qual desses dois sentimentos você já percebeu com você? E o medo, gente, ele paralisa. Só que o que a gente não sabe é que nós temos recursos o tempo todo para lidar, né, com essas forças energéticas aqui. E esses recursos vêm lá de cima. A gente tem apoio espiritual o tempo todo. O Criador está à sua disposição o tempo todo para te auxiliar nisso. Então, assim, vamos pensar no medo real. Pode ter vindo da barriga, a sua mãe pode ter passado para você, dentro da gestação, né? Dentro da concepção. Toda mãe, quando engravida, passa o medo: como é que eu vou criar essa criança? Será que eu vou ter dinheiro para cuidar dessa criança? Será que eu vou ter apoio para cuidar dessa criança? Será que eu vou ter dinheiro suficiente para fazer ele estudar? Então, esse medo vai olhando a montanha lá na frente. Então, todas vocês têm o medo instalado pela sua mãe. Por isso que eu tô fazendo essa live. Isso é do ser humano. Você tem trauma de sobrevivência. Toda mãe sentiu medo na gestação. Todo mundo que tá aqui tem ou não tem medo? Ele é inerente ao ser humano, certo? E aí, quando essa mãe estava lá gestando você, ela começou a sentir o medo e a vida vai trazendo condições propícias para ela sentir conforto e segurança ou mais medo. Esse é o primeiro medo, o medo que você adquiriu da gestação, da sua concepção. Tem ainda o medo ancestral, o medo dos seus antepassados, medo de ficar sozinho, medo de não ter condições financeiras para arcar com a família, e isso vem de mãe e pai. Você acha que seu pai não sentiu medo na vida dele? Sua mãe não sentiu medo na vida dela? O medo de outro ser humano, o medo da demissão, o medo da reprovação, o medo de falhar, o medo de não ser bom o suficiente. Olha quanta meleca que tem dentro da gente. Olha quanta meleca. E dentro disso, a gente vai cavando mais fundo os medos reais. Por exemplo, quando você sobe num avião e esse avião começa a balançar e você está indo numa grande trajetória de vida, por exemplo, se mudando de estado. Ou seus antepassados tiveram que vir de navio para o Brasil e passaram por tempestades. Eles sentiram medo real. Medo real. Medo de que algo ia acontecer. Medo, por exemplo, de serem assaltados dentro do navio. Medo de alguém que estava doente morrer. Ou medo do que vai acontecer depois que essa pessoa morreu. Quando a gente perde alguém muito querido, né? Um pai, uma mãe ou um irmão, a gente pensa assim: como é que eu vou viver sem ele agora? E a primeira coisa que vem é o medo. Então, o que a gente protege? A primeira coisa que a gente protege é aqui, ó. Prestem atenção no que eu tô falando, gente. É visceral isso. A gente vem e se curva para proteger as nossas vísceras. O medo, ele é instalado a partir da sobrevivência. E hoje nós vamos desinstalar ele. Nós vamos desprogramar ele. Toda vez que um ser humano se curva para proteger as vísceras de uma situação em que ele está sendo colocado em risco, essa situação ela é real
ou imaginária, ou memória. Memória. E o que eu quero que você identifique hoje, qual é o nível do seu medo baseado na memória. Isso que você está vivendo agora aí, que está te paralisando, que está fazendo você procrastinar, que é o medo de ser rejeitada, medo de perder tempo, medo de fazer a coisa errada, medo de não ser boa o suficiente, medo de estar enganando, porque você talvez não se sinta tão valorizada assim. Medo de você... vão me falando, gente, que tipo de medo que tá batendo aí? Eu tô tocando numa ferida bem cabeluda. Que tipo de medo que tá batendo aí? E ele é real. O principal de todos é o medo da escassez. E aqui a gente entende escassez como escassez financeira, escassez de afeto, escassez de pessoas, escassez de companhia, escassez de recursos, escassez de tudo. Qual é o medo que tá batendo aí? Falem pra mim. Como que tá batendo? Como que tá chegando essa informação? O medo tá chegando aqui ou na barriga? Onde que tá batendo? Me digam. Tá travando aí, gente? Sério que tá travando? Vê se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo bem? Na cabeça. Olha que interessante. E como é que é esse medo na cabeça? Como que ele chega na cabeça? Ele chega como uma pressão. Ele chega como uma preocupação. Ele chega com um peso na cabeça, na barriga. Ó, quem tem medo na barriga, gente, é muito interessante. Você vai se curvar, você vai se fechar. Quem tem medo na barriga é necessidade de proteção do corpo. Necessidade de proteção das vísceras. Necessidade de proteção do seu... de medo de morrer mesmo, tá? Quando ele é na barriga, ele é um medo de morrer. Então isso é uma ferida que vem... Provavelmente a gente não consegue descobrir tudo, tá? A gente consegue driblar ela. De nascimento, sua mãe sentiu medo na hora do seu parto, você sentiu medo na hora do seu parto. O que eu tô fazendo? Quem que tá pegando em mim? Será que eu vou sobreviver? Talvez você não foi bem acolhida ali, né? Medo de alguém te matar, de alguém te prejudicar mesmo. E ele ficou alocado na barriga. Então, toda vez que você passa por uma situação de medo, você fecha, você se curva, você procrastina. Estamos chegando no ponto mágico daqui. Quando ele vem na cabeça, ele não tá no corpo, ele vai trancar todas as suas ideias criativas. Ele vai trancafiar toda a sua capacidade criativa, assim. Toda a sua mentalidade mais altruísta, mais potencial, mais elevada, mais benéfica sobre você, né? E ele começa a pesar e te empurrar para baixo e começam a vir situações da vida ou pensamentos destrutivos de que você não dá conta, de que você não consegue, de que você é incapaz. E o medo aqui ele começa a trazer frustração e amargura. E daí o medo começa a vir pro cardíaco. Olha que interessante. Então vamos fazer um simples exercício. Essa aqui vai ser uma live bem rapidinha, de mais ou menos quero fazer uma meia hora com vocês aqui. Um exercício rápido.
A gente primeiro vai ter que perguntar: medo, você tá me dando um recado, né? Eu tô com medo de ir por esse lugar? Ok. O que você tá querendo me dizer? Conversa com ele. Sente ele. Digere ele. Tem uma coisa na constelação que a gente fala que é digerir o medo. Você fica com ele, ruminando ele. Digere esse medo. Digere esse medo. Imagina, por exemplo, foi grandioso numa grande luta, numa grande guerra, de grandes pessoas, né, que puderam salvar a própria vida e salvar a vida de outras pessoas, né? Eu sempre conto a história de Esther, né? Esther foi uma mulher que a vida dela estava em risco, porque ela era uma judia, e ela podia a qualquer momento ser colocada na forca. Ela podia ser enforcada a qualquer momento. E ela não tinha alternativa, ela só tinha a morte na frente dela, né? Porque iam descobrir que ela ela era judia e ela era rainha, e a lei mandaria que, inclusive, ela fosse morta, mesmo ela sendo judia, mesmo ela sendo rainha. Então, ela disse assim: eu só tenho a morte na minha frente, eu não tenho outra alternativa. Rainha Esther vai e diz assim: eu vou enfrentar o rei, mesmo que eu tenha que morrer. E aqui você começa a digerir o medo e vai cobrir ele com ousadia. Cada vez que eu tô fazendo uma super live, um tema bem forte, começa a tocar meu telefone, mesmo com como é que fala? Tá pra não ligar, tá em modo avião, e eles começam a me ligar. Eu não sei como é que eles conseguem. Aquele sistema de chamada que dribla até modo avião. Impressionante. Então prestem atenção, gente. Como é que a gente dribla o medo? Você vai digerir esse medo, você vai perguntar o que você quer me dizer, e você vai perguntar assim: da onde você vem? Vocês já identificaram se ele vem da cabeça e da barriga, do coração, certo? Geralmente ele vem dos 3 lugares. Nesse caminho você fala assim: mas o que você está me comunicando? Ele vai falar que ele está te comunicando uma memória. Ele não é real. Ele não é verdadeiro. E para você identificar que ele não é real, você vai perguntar assim: eu estou segura? Pergunte-se: eu estou segura? E para você ficar no presente, no aqui e agora, eu sempre indico: comece a sentir o cheiro de alguma coisa. Pega um tecido, um livro, e começa a sentir o cheiro. Por quê? Isso vai te manter no presente. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Eu tenho um cheirinho aqui, Começa a sentir o cheiro de alguma coisa forte ou da própria roupa. Isso vai te mantendo no estado presente. E você vai perguntando: Criador, eu estou em perigo? E ele vai falar assim: não. Não. E daí você vai fazer a segunda pergunta. Estão anotando aí, gente? Primeira pergunta: o que você quer me dizer? Segunda pergunta: eu estou em perigo? Terceira pergunta, na verdade, terceira atitude: sinta o cheiro para ficar no presente. Anotem aí. Sinta o cheiro para ficar no presente. Quando você consegue ficar no presente, você já começa a se acalmar. E a quarta atitude, você vai perguntar para você: qual ação mais ousada que eu já fiz na vida que me trouxe grandes resultados? Quando que eu fui muito ousada na vida? Quando que eu agi com ousadia
E isso trouxe muitos resultados para mim. E essa ousadia, ela tem que brilhar seus olhos. O que verdadeiramente faz seus olhos brilharem, faz seu coração brilhar. Quem que tá anotando aí, gente? Por favor. Quem que anotou? Por favor. Respirem fundo. A primeira questão, você vai sentir o medo e vai perguntar para ele. Anotem, por favor, coloquem no chat para mim, gente. Por gentileza. Quem pode anotar aí? Porque eu não consigo escrever aqui. Primeira questão. O que é a mensagem do medo? O que você quer me dizer? O que é? Escreve aí. Primeiro, o que é? O que você quer me dizer? Vamos colocar a segunda pergunta. Da onde você vem? Por que da onde você vem é legal? Porque eu já sei que isso é uma memória, que ele não é real. O que é o medo? Para eu identificar, eu tô sentindo medo, eu preciso saber o que é o medo. É medo de ficar pobre? É medo de ficar sozinha? É medo de não dar conta? Qual é o medo? Eu preciso identificar o medo. É medo de passar vergonha? Tem muita gente que tem esse medo. Medo de passar vergonha, de ser humilhada. Medo de ser traída. Medo de ficar sozinha, do abandono. Segunda pergunta. Da onde ele vem? Por que eu preciso saber de onde ele vem? Para eu ter certeza se isso é real ou não. Se ele é verdadeiro ou não. Não, eu não sei de onde ele vem. Ele é só uma memória. Segunda pergunta, ele é só uma memória. Terceira pergunta. Depois que eu descobri que ele é só uma memória, eu vou simplesmente pegar alguma coisa para ficar no presente. Não é uma pergunta, é sentir o cheiro de algo. Eu vou começar a sentir o cheiro da minha roupa, o cheiro de um perfume, o cheiro de um livro, para eu ficar no estado presente. Aqui eu já começo a acalmar. Ok? Quarta questão. Estão anotando aí, gente? Podem colocar no chat, por favor? Vanessinha, você conseguiu anotar? Coloca no chat, por favor. E vamos para a próxima questão. Qual foi o momento em que eu mais fui ousada na vida? E que me trouxe muito entusiasmo e alegria? Muito entusiasmo e alegria. Coloca no chat pra gente aí. Bora colocar no chat. Qual foi o momento que trouxe muito entusiasmo e alegria? E a quinta questão. O que eu posso fazer agora de melhor com ousadia, entusiasmo e alegria? Esse exercício, gente, simplesmente quando quem puder colocar as 5 etapas para mim, vocês vão estar fazendo um ato generoso para quem está aqui na live. A generosidade e a ousadia te tiram do estado de paralisia do medo. Toda vez que você lembra de uma ousadia ou de um ato super generoso seu, tudo isso faz com que você saia do medo. Porque a gente só sai do medo quando a gente pensa em algo que nos dá muita satisfação, muito entusiasmo e que principalmente nos tira daquele lugar de procrastinação. Não é tempo divino não, Carlinha. A gente só vence medo no aqui e agora. A gente vence o medo no estado presente. A gente tem que ficar aqui no presente. O tempo divino e o Criador, a gente pode acreditar que eles estão sempre à nossa disposição. Mas esse recurso, ele é totalmente interno. Porque senão o Criador não consegue fazer nada pela gente. Nada, absolutamente nada. Consegue entender?
Então você fica se degladiando com medo, suportando o medo no seu corpo de todos os seus antepassados, do momento do seu nascimento, do momento da sua gestação inteira, e você não consegue fazer nada. E o recurso está dentro de você. Porque o tempo divino está fora. E o recurso que a gente está buscando aqui é dentro. É para você sair da paralisia. Então, por exemplo, eu tenho medo de seguir nesse caminho. Eu tenho medo de investir em mim e ficar sem dinheiro. Gente, quantas vezes vocês paralisam na vida? Toda vez que você vai mudar de nível, você procrastina para trás. Toda crescida precisa de um ato de ousadia. Todo movimento de ir para frente precisa de um ato de ousadia. Ou é ousadia ou é generosidade. Ou você tem que ser ousada ou você tem que ser generosa. São esses dois recursos que tiram a gente da estagnação do medo. E nós somos paralisados o tempo todo por medo. E a gente não recebe as bênçãos do tempo divino, agora sim, Carlinha, as bênçãos do nosso tempo divino pelo medo. Consegue entender como que isso funciona? Então, assim, recapitulando, estou diante de uma situação, eu pergunto, número 1, o que esse medo está querendo me dizer? O que é esse medo? O que é? Segundo, da onde ele vem? Terceiro, para e sinta o cheiro. Pare e sinta o cheiro para ficar no estado presente, no aqui e agora. Quarto, começo a lembrar qual a ação mais ousada eu já fiz na minha vida e que me trouxe muitos resultados. E 5, eu começo a agir acreditando e lembrando desses resultados que eu tive. E agora a gente vai fazer uma linda meditação para você trabalhar esses medos aí em você. Vamos lá? Eu quero que você inspire fazendo essas 5 etapas aí, tudo isso que te paralisa. E para você não ficar no sentimento de escassez, no sentimento de aprisionamento, de frustração, de amargura que vem depois do medo, porque o ser humano ele foi feito para andar para frente, não para trás, né? Então toda vez que a gente se boicota, que a gente está diante de um grande passo de evolução da gente mesmo, todas as vezes que a gente investe a gente mesmo, toda vez que a gente investe em algo que nos dá entusiasmo, todas as vezes que a gente faz um ato generoso com a gente ou com as outras pessoas, a gente muda de nível. E nós estamos aqui para mudar de nível. A gente só precisa esperar essa clareza da ousadia chegar, da generosidade chegar, certo? Então, você vai inspirar pelo nariz pura luz agora. Inspira pela narina direita, se quiser trancar a esquerda é até melhor. Inspira pela narina direita, pura luz, e solta pela narina esquerda toda essa tensão, todo esse cansaço e essa pressão. Isso, mais uma vez, inspira, pura luz de Deus. Quando essa luz entra, ela relaxa todos os seus órgãos e solta pela narina esquerda toda tensão e preocupação. Mais uma vez, inspira, pura luz. E solta. Isso. Mais uma vez, inspira pura luz de Deus e solta toda a tensão.
E agora você vai inspirar a sua ousadia e a sua generosidade. Inspira, acreditando que o Criador vai trazer o melhor, o mais amável, o mais generoso para você, o mais benéfico para você. E expira, soltando todo o medo, toda a preocupação, toda a solidão, toda a sensação de estar desabastecida, toda a sensação de frustração, de raiva, de desilusão. Isso. Muito bem. Eu vou trazer uma frase para vocês, muito linda, que eu li hoje, que me inspirou para fazer essa live. Respirem, gente. Diz assim, ó. Já estão se sentindo melhor? Olha como ficar, né, num campo de comunidade nos ajuda. E como ficar sozinho é tão difícil, né? Como estar sozinho é mais difícil, né? Nós estamos sobre um portal agora que se chama Dificuldade no Começo. É um portal número 3, de acordo com o desenho humano. Então a gente está sentindo essa dificuldade, né? É o campo que está trazendo isso. É uma dificuldade. Tudo que você está iniciando aí está trazendo uma dificuldade. E esse portal 3, ele pede que a gente crie coisas novas. Que a gente entre em situações novas para termos novas ajudas, ideias novas, né? E a gente vai dar passos no desconhecido. Por isso que eu treinei vocês hoje para terem ousadia. Passos no desconhecido. Enquanto a gente não sabe, olha a mensagem, enquanto a gente não sabe o que vai acontecer, né, de seguro, o caos pode ser a nossa força. Fique calmo, esteja preparado para perseverar. Assim você vai dando os primeiros passos. As coisas podem aparecer como obstáculos, mas podem te nutrir e, se necessário, elas podem também desaparecer. Experimente o tempo para semear e se proteger enquanto você está evoluindo. Assim que o tempo, que você vai encarando o tempo e as coisas vão aparecendo diante dos obstáculos, essas circunstâncias simplesmente podem sumir e a proteção chegar. Então você precisa não ter medo, não cultivar o medo e sentir a força do seu propósito. A dificuldade pode te nutrir e te estabilizar quando você vê o obstáculo como uma oportunidade ao invés de uma barreira. Vou terminar aqui. É possível que a vida quer de você liberdade ou que você possa ser o melhor que você pode ser. Segurar uma visão do que já existe é o melhor que você pode ter. Nada pode vir além do que já está bloqueado. Tudo isso acontece para te tornar mais forte e auxiliar na sua mutação e na sua evolução. A dificuldade do começo, no começo de qualquer movimento, é como a nossa natureza está emergindo para nos testemunhar na vida e nos fortalecer.
A força criativa da vida tem energia. Então isso pode te ajudar a transcender a confusão e criar ordem sobre o que está vindo novo e potencializar o que é viável. Assim você pode se segurar no novo mundo. E isso pode te empoderar e potencializar o seu poder diante dos outros. Depois de dito tudo isso, você pensa que é muito importante para que essas coisas todas mudem, cresçam e se envolvam. Se você não esperar o seu tempo certo para as estruturas que precisam de mudança tomarem espaço, o seu entusiasmo pode simplesmente se desestabilizar, ao invés de empoderar e você o influenciá-lo. Você consegue conectar a sua paixão, o seu propósito e segurar isso até o seu sonho se tornar realidade? O caminho à frente é novo, a promessa é maravilhosa e a transformação precisa acontecer. Esse é um texto de Ruth Brennan. O que acontece, gente? Linda mensagem, né? Foque no seu entusiasmo, naquele seu propósito inicial, naquilo que eu treinei vocês, que fez você ser ousada um dia. Aquilo que te fez ser ousada um dia, lá no início da sua vida, não é no agora, não. Aquilo que já te fez trazer entusiasmo um dia, você vai aplicar justamente aquilo agora. Então, é o mesmo recurso de ousadia que você teve lá atrás. É o mesmo recurso que você teve lá atrás. É o mesmo. Você só precisa trazer esse recurso para agora e seguir novamente. Qual é a ousadia que você vai usar agora para passar por esse novo início que todos nós estamos passando? Tem um portal aberto de novo início, né? Os trânsitos planetários, gente, eles nos convidam à melhora, à evolução. Então, você, eu, tá todo mundo passando por isso. O que não podemos ter é medo. Vai ficar gravada, Vanessinha. E eu quero te convidar a quem tá aqui a adentrar um novo começo assim, nessa comunidade, nessa força de egrégora. Porque aqui na força de egrégora a gente consegue participar dessas evoluções num caminho mais leve, mantendo a frequência mais elevada, né? Carlinha tá aqui para testemunhar isso, acho que é. Cadê minhas mentoradas? A Carlinha tá aqui, a Jus tá aqui, né? A Cleo tá aqui, que é aluna. Dizer da importância da gente caminhar nesses processos, eu tenho a percepção que coisas estão acontecendo, eu tô sentindo um medo vindo muito forte, né? Eu falei, eu vou abrir essa live, vou falar sobre medo. Um temor no peito, um temor na barriga, e isso é a frequência do planeta, né? E quando a gente está em comunidade, em egrégora, um campo se abre de auxílio. Então eu te convido, né? Tem uma mentoria que eu vou encaminhar as alunas e vamos seguir junto numa viagem à Irlanda buscando a fonte do sagrado. Se você quer fazer parte disso, você vai participar de reuniões e mentorias junto com constelação para a gente trabalhar esses medos, essa procrastinação, essa insegurança. É só digitar aqui sagrado. A gente vai mandar um link, eu vou te atender no 1 a 1 separado para saber se você está apta a entrar nesse grupo lindo e elevar a frequência aí da sua casa, aí da sua família, aí do seu relacionamento e não deixar esse medo driblar você. Porque eu sinto que
as coisas estão chegando que é para depurar mesmo, né? Tem um caminho de depuração chegando para as pessoas. E quando a gente está em grupo, né, a gente tem mais força. E eu tô convidando, abrindo esse grupo, que tem início agora no final de abril, e a gente vai caminhar com essa turma todo no mês de maio. É um processo lindo. As meninas vão viajar comigo para a Irlanda e você vai receber informações e fazer um upgrade. Toda vez que você... Eu lembro de uma cena muito linda, assim, quando o rio tá chegando perto do mar, ele treme. Então aqui ele precisa ter ousadia para virar mar. Né? Então você vai encontrando essas atmosferas dentro de você para você crescer. Então eu estou convidando mais novas sagradas, assim que eu chamo minhas alunas, para adentrar esse mar e conhecer dessa potência que é você. Não existe mulher, gente, sem ser um portal. Todas as mulheres são um portal. Se você está vivendo no medo, na insegurança, na sua incapacidade, tem alguma coisa de errado. E a mulher é o portal para o homem também. Tem alguma coisa de errado. Então eu te convido a fazer parte disso, não ser dominada por essas emoções baixas, por essas emoções negativas. A mentoria Rumo ao Sagrado tá aí, nós embarcamos no dia 3 de maio e você vai fazer parte disso, recebendo todo esse conteúdo diretamente do Sagrado Feminino, da fonte do Sagrado Feminino que fica na Irlanda, e mais processos terapêuticos de constelação familiar, de busca ao seu inconsciente, de trabalhar esse útero, trabalhar essa expansão. Não existe escassez no universo feminino. Não existe. Se você está sentindo essa escassez, você está fora de lugar. Completamente fora de lugar. Né? Então, para a gente encerrar, eu vou fazer uma meditação aqui. Eu vou te propor um caminho que o Rumi fala. O Rumi fala assim, ó. Conhecem o Rumi? É um grande poeta, ele diz assim. Escape das nuvens pretas que te circundam. E aí você vai ver a luz que está radiante sobre você na lua cheia. Nós estamos em lua cheia agora. Uma frase linda, essa aqui é um livro que eu comprei lá na Irlanda sobre a lua e mostra que a gente precisa fugir dessas nuvens negras, né? Dessas pressões que vêm sobre a gente. E a gente precisa encontrar o caminho de onde tem mais luz. Mesmo que você tenha medo, você precisa ir para esse caminho. Vanessinha, você vai receber um convite, tá? Para você aplicar um formulário. E se você for aprovada, a gente conversa daqui a pouco, tá bom? Um beijo, gente. A live vai ficar gravada. Espero que tenha sido bom para você. Espero que tenha agregado seu coração. Que honra estar aqui com vocês. Um grande beijo. Como foi? Então, com menos medo? Liberou o medo? Como foi para vocês? Como foi? Mais fortes, mais capacitadas. Respirem bem fundo e deem mais uma alongadinha aí. Ah, que maravilha. É uma honra estar aqui a serviço, poder contribuir, estar aqui à disposição disso, né? É isso que faz a gente ter ousadia. Sempre andar com mais generosidade. Grande beijo, gente. Fiquem com Deus.